Eu queria nesta noite, irmãos, falar um pouco sobre um salmo que, a rigor, nós o usamos nos momentos mais agudos das nossas vidas, no momento de aflição, e habitualmente, normalmente, hoje é domingo, a partir da segunda-feira, eu já estou meditando um texto, já estou estudando o texto que estarei ministrando aqui no domingo. E segunda-feira, o Senhor me levou a este livro, os Salmos, me levou ao capítulo que estarei trazendo para vocês aqui, para a gente, nesta noite. E confesso para os irmãos, dizendo um texto tão conhecido, um capítulo tão conhecido, segunda-feira, irmãos. Mas creio que Deus haverá de abençoar e edificar vidas. E desde sexta-feira, aliás, desde terça-feira, nós estamos ali com a Rebeca lutando, ela um quadro viral, e ontem se agravou mais, e de ontem para hoje, irmãos, uma dúvida se era hepatite B, se era hepatite C. Estamos esperando o resultado para amanhã, talvez uma probabilidade de ser hepatite A, mas enfim, vocês sabem, pai e mãe, isso mexe com o pai, com a mãe, e eu comecei a entender Deus, eu sei para quem foi esse texto que o Senhor ministrou desde segunda-feira, foi para o meu coração. Deus falou muito ao meu coração, irmãos. E Deus levanta pessoas tão abençoadas, Renata, minha cunhada, instrumento de Deus, Kiara, instrumento de Deus. E o Hugo nem falo porque ele é obrigação de ser instrumento de Deus na minha vida, ele. O Hugo tem mais do que obrigação de ser instrumento de Deus. Bênção, Hugo, potência. Mas sobretudo, irmãos, lhes digo isso porque eu sei o quanto que esse texto do Salmo 46 tem sido um bálsamo aos corações mais aflitos. E segunda-feira, lendo, estudando e começando a estudar o texto para ministrar e expor o capítulo 46 nesse domingo, eu dizia, um texto tão conhecido, Deus me levou ao Salmo 46, esse texto, Senhor, tão conhecido. Deus estava preparando o meu coração para o final de semana, porque eu recorri ao texto e eu pude me refugiar naquele que de fato é refúgio e fortaleza, aleluia. Eu quero lhe convidar a ler comigo de maneira uníssona, mas lendo com convicção, o Salmo 46, que é objeto da nossa meditação, da nossa exposição nesta noite. Salmo 46, a palavra de Deus nos diz, toda igreja: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Ó Deus, obrigado por tua palavra, que é viva, operosa, transformadora, vem de encontro às nossas necessidades, as mais diversas. E a minha oração nesta noite, Deus, é que eu possa ser boca de Deus. As necessidades aqui esta noite, que o Senhor possa falar, ministrar, aplicar esta palavra a cada vida dos que estão no templo e aqueles que estão acompanhando pela internet. Deus, fala, ministra, usa-me como instrumento em tuas mãos, para o louvor do teu nome.
Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, continue com a sua Bíblia aberta neste salmo tão conhecido. Como dizíamos, este é um daqueles salmos, e poderia dizer Salmo 23 também, Salmo 91, que nós sempre o carregamos nos momentos de aflição. Sempre o temos. Nós o usamos, ou os usamos, como citei 91 e 23, nos momentos de angústia. E esses salmos, eles pulam as nossas mentes. Em tempos de assolação, de dor, de preocupação, nós passamos por isso. A palavra vem como um bálsamo. A palavra vem como um alento, como um renovo, como força. Vem sustentar o coração mais aflito, vem renovar a esperança na alma mais angustiada. Este salmo, ele tem servido como base a muitas pessoas, as mais diversas situações. Por exemplo, se você não sabia, foi este salmo que serviu como base para que Martinho Lutero pudesse compor um dos mais belos hinos do mundo, Castelo Forte. Ele tinha como base o Salmo 46. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos para este salmo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando nós pegamos o texto bíblico, já disse isso à igreja, quero retornar a afirmar isso, o título em negrito não se encontra nos textos originais, tá certo? Mas no hebraico, o título em itálico, esse que está embaixo aí, eles se encontram nos textos originais do hebraico, que está em itálico, não que está em negrito. O que está em negrito é proposto como tema da Sociedade Bíblica do Brasil. Nem sempre é o melhor tema, tá, irmãos? Vez por outra, quando nós estudamos o contexto do capítulo, nós percebemos que poderia ser o melhor tema. Mas o que está em itálico é o que está no original. E se você olhar o que está em itálico, era um texto usado pelos filhos, foi escrito pelos filhos de Corá, e era para ser cantado esse salmo em voz de soprano. Era um cântico em que o povo de Deus deveria entoar ao Senhor, mas deveria ser cantado em voz de soprano. Eu fico imaginando, porque quando eu vi em itálico aqui, as vozes em soprano cantando que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deve ser belíssimo, irmãos. Eu não vou arriscar aqui cantar soprano, tá, irmãos? Me permitam ficar só da leitura, mas eu fico a imaginar os sopranos cantando este salmo, bradando, um coral maravilhoso. Eu fico imaginando na glória, irmãos, um celestial coral, cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor Deus. E aí, quando eu penso e tenho essa imagem na mente de que há um coral entoando ao Senhor Deus, eu posso aplicar a minha realidade, a minha vida, de que em momentos difíceis eu posso entoar cânticos ao meu Deus. Se você prestar atenção, habitualmente nós encontramos o tema do capítulo nos Salmos, geralmente eles são repetidos durante o capítulo, e se nós olharmos para o Salmo 46, nós iremos encontrar o tema do nosso sermão, de que Deus é o nosso refúgio. Por 3 vezes nós iremos encontrar esse tema, que está aí no versículo 1, se você olhar comigo, a abertura. Outra coisa, informação importantíssima, o capítulo 46 divide-se em 3 estrofes. Na abertura da primeira estrofe está escrito: Deus é o nosso refúgio. No final da segunda estrofe, que é o versículo 7, finalzinho, está escrito: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o final do versículo 11, que é a terceira e última estrofe deste canto, está escrito: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero falar sobre isso hoje à noite, porque é o tema do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Eu quero lhe dizer nesta noite que você pode fazer coro com este coral aqui, e dizer: Deus é o meu refúgio. Eu posso me refugiar diante das adversidades no Senhor. É interessante, quando nós estudamos o Salmo 46, de pronto eu fiquei pensando qual seria o contexto em que este salmo, que revela-nos uma realidade de guerra,
Tá certo? Há uma ideia aqui bélica de reação, de ação de Deus e de reação do povo em reconhecer que Deus é um Deus presente nas mais diversas situações. Eu fiquei a pensar qual seria o contexto aqui. Nós temos algumas teorias e quanto à realidade em que este salmo foi composto. Alguns comentaristas irão dizer: este salmo foi composto dentro daquela realidade da guerra travada. No profeta Isaías registrou isso lá em Isaías capítulo 37. O que é que nós temos lá em Isaías 37, irmãos? Nós vemos ali um dos relatos mais belos de toda a história do povo de Deus. O que aconteceu ali, irmãos, a afronta de Senaqueribe, o poderoso rei da Síria, que levou o rei Ezequias ao quê? A se humilhar diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quando o rei Ezequias fica sabendo da afronta de Senaqueribe, sabe o que ele faz? Ele convoca o povo, ele veste pano de saco, ele se cobre de humilhação, ele se humilha diante de Deus, e o resultado desta guerra, registrada ali em Isaías 37, é que o povo de Deus destruiu o exército assírio. Deus é o Deus que é refúgio e é poderoso, aleluia. Há quem diga também que a base do Salmo 46, há uma segunda possibilidade, encontra-se no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. O que é que retrata ali, 2 Crônicas, capítulo 20? Retrata, irmãos, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E o escritor, as Crônicas, irá nos dizer e nos conta como Josafá e o povo de Judá testemunharam o grande livramento da parte de Deus. O contexto é basicamente isso, irmãos, ali em 2 Crônicas, capítulo 20. Um enorme exército inimigo marchou contra eles. E o que é que Josafá fez? Nós não temos forças contra esse exército. Eles proclamaram um jejum, eles se humilharam, eles oraram, eles reconheceram que Deus é que é refúgio, que Deus é que é poderoso, que Deus que podia livrá-los dos inimigos, e nos diz lá, 2 Crônicas, capítulo 20, que assim aconteceu, Deus os livrou dos inimigos. Há quem diga, por isso que este salmo foi composto, dizendo: Deus é o nosso refúgio, aleluia. Deus é o nosso refúgio, irmãos. Irmãos, certamente o Salmo 46 está aqui para relatar um cerco em que Jerusalém se viu ameaçada por inimigos. Uma situação irreversível, em que Deus, de maneira poderosa, vem e livra o seu povo de todas as suas tribulações. Eu acho fantástico a poesia dos salmos, irmãos, porque a poesia dos salmos, que conta-nos fatos históricos, revela-nos de maneira muito clara a atitude correta de um cristão em face das adversidades. Diferentemente daqueles que não conhecem a Deus, em face das adversidades, nós nos refugiamos em Deus. Nós reconhecemos que somos o quê? Finitos, limitados pelo tempo e pelo espaço. Diante da enfermidade, por exemplo, está muito agudo no meu coração esses dias aqui, nós nos sentimos tão fragilizados, irmãos, tão finitos, tão pequenos. Nós não podemos fazer nada, não há nada em nós que possamos fazer. É nesses momentos em que nós temos a nossa alma desnudada, a nossa realidade exposta, o extrato da nossa fragilidade posta diante da dificuldade, que nós reconhecemos: Deus tem misericórdia, Deus vem sobre nós, Deus cura, Deus responde-nos, Deus age, Deus, Tu és o nosso refúgio. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Nós podemos nos refugiar no Senhor. É interessante, irmãos, eu queria nesta noite destacar 3 coisas para a gente, que estão aqui gritantes, são 3 estrofes, são 3 verdades para a gente. Eu acho interessante a literatura aqui do Salmo 46, porque é interessante, é levantado aqui pelo autor 3 ameaças, e essas 3 ameaças, elas são respondidas mediante ao refúgio abundante de Deus.
3 ameaças. E eu posso perceber isso nas estrofes deste canto. Eu posso perceber que Deus é um Deus que traz respostas às adversidades. Eu queria destacar a primeira resposta, porque há uma realidade aqui, irmãos, de uma ameaça, primeiro, natural. Se você olhar comigo do verso 1 ao verso 3, a primeira ameaça levantada aqui é a ameaça natural. E o texto irá dizer como resposta: Deus é proteção contra a ameaça natural. Vejamos, irmãos, olha como o texto diz. O texto apresenta-nos uma catástrofe, uma confusão da natureza, uma fúria da criação contra o próprio ser humano. Olhem comigo os versos 2 e 3 desta primeira estrofe. Nos diz o texto: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há uma realidade aqui, irmãos, de catástrofe, de uma ameaça natural. E a primeira resposta para esta ameaça natural, por isso que Deus é refúgio, é que Deus de fato é a nossa proteção. Nós podemos olhar para o Senhor, eis a razão pela qual Ele inicia o versículo 2 dizendo: portanto não temeremos, portanto não temeremos. Quando o poeta sacro diz não temeremos, ele deve ser interpretado, irmãos, da seguinte forma. Ele deve ser interpretado com a seguinte ideia: eu preciso ministrar minha própria mente aflita, perturbada, preocupada com os acontecimentos naturais, catástrofes. Quantas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Eu preciso olhar aquele que criou, aquele que tem o controle. Não temas, não tenha medo, pois aquele que criou e determina todas as coisas, quero lhes dizer nesta noite, Ele está no controle de tudo e da sua vida. Creia nisso em nome de Jesus, aleluia. É como se o salmista quisesse dizer aos ouvintes: olha, não sejam insensíveis à realidade de que Deus está atento a todas as coisas. Mesmo que a terra se mude, mesmo que as montanhas se precipitem no seio do mar. É claro, irmãos, por que o salmista usa essa ideia aqui? É claro que aqui são formas hiperbólicas de expressão. O que é uma forma hiperbólica de expressão? É um exagero na fala. Para quê? Para chamar a atenção dos leitores, de que mesmo diante da agitação, dos transtornos do mundo inteiro, não temeremos. Eu não posso entrar em desespero, eu não posso dormir preocupado: o que vai ser amanhã? Será que quando acordar o mundo vai estar dentro de uma lógica, de uma ordem? Irmãos, há um Deus que está sentado num trono, que nos conhece, que criou tudo, e acabamos de cantar, Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, jamais perderá o controle da criação. Ainda que tudo se transtorne, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, aleluia. Natural, irmãos. Eu lembro de uma chuva que peguei ali, meados de 99, lá no seminário de Recife. Eu não sei quem é de Recife aqui, irmãos, mas eu acho que o trovão lá de Recife é diferente do de Alagoas. Gente, parecia que o prédio ia cair, irmãos. É o calor, o encontro, né? Terrível, assustador. Assustador. Mas todas as vezes que eu ouvi aquilo ali, primeiro ano de seminário, trovão de madrugada, pressão, eu só ouvi o seminarista ligando as luzes. Ó, tudo acordando aí também. Uma pressão. Eu lembrava, sabe de quê? A voz do Senhor é como voz de trovão, aleluia. Deus é o Senhor de todas as coisas. Eu estou aqui hoje à noite para dizer isso para o teu coração. Ainda que as coisas se transtornem, Deus é o nosso refúgio.
Olha que coisa impressionante, irmãos. Por que o salmista começa com ameaça natural? É porque nós precisamos entender que em face da natureza, de uma natureza em desordem, e nesses últimos tempos estamos presenciando acidentes naturais gravíssimos. Vamos citar alguns aqui: os montes se derretendo, geleira, os mares agitados, a terra transtornada. Acho que vocês são como eu sou também, que assistem algumas reportagens do aquecimento global. Vez por outra nós assistimos isso. Meu Deus, onde chegaremos? Esse calor, e o efeito estufa. Eu quero lhe dizer nesta noite o que está escrito no versículo 1. Por isso que ele diz: não temam. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Deus que está aqui, está lá. O Deus que habita em nós, está no controle de todas as coisas. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Eu quero lhe dizer nesta noite: Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu povo. Ele está conosco. Por isso que o salmista, ele diz assim: olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. A primeira ameaça, irmãos, é a ameaça natural. Ele começa assim o canto: mas descansem, porque em Deus nós podemos nos refugiar. Há uma segunda ameaça, irmãos, que o texto fala também. Essa segunda ameaça compreende o versículo 4 ao versículo 7. Vejamos, deixa eu dizer uma coisa: a primeira ameaça está explícita no texto. Ameaça o que, irmãos? Natural. Eu posso dizer que Deus é refúgio porque Deus é a minha proteção, não devo temer. A segunda ameaça não está explícita no texto, está implícita. Porque veja, o contexto aqui, o pano de fundo é de guerra. E guerra é sinônimo de precariedade, de crise, de ameaça, de falta de provisão. E se você olhar, queridos, desde o versículo 4 até o versículo 7, nós observamos a ameaça da provisão. Primeiro, Deus é a nossa proteção, mas em segundo lugar, como resposta à ameaça da provisão, Deus está presente no meio do seu povo. Ele habita entre o seu povo. Olhemos para o versículo 4, há uma ideia aqui de presença. Há um rio, verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Lembre-se, o tempo aqui é de guerra, o tempo aqui é de falta de provisão, mas a certeza que o crente tem no coração é que fui moço e agora sou velho, diz o salmista, mas jamais vi um justo a mendigar o pão. Há um rio, há uma presença, há um bálsamo, há aquele que se faz presente e alegra a cidade de Deus. A ideia aqui, irmãos, é revelar aos leitores a presença de Deus no meio do seu povo. É Jerusalém aqui, irmãos. Há um rio, há uma presença, há um benefício, há um provedor. Água é sinônimo de provisão, de vida. Há um Deus que se faz presente. Quero lhe dizer hoje à noite: sabe quando Deus vai deixar de prover na tua vida? Nunca. Deus está presente, aleluia. Na ameaça de falta de provisão, ele diz: eu sou como essa corrente que alegra a cidade. Eu estava estudando esse texto, irmãos, e percebendo, irmãos, diante do cerco do inimigo, qual é a ideia do nosso coração? Escassez. Isso fica implícito nessa expressão aqui: há um rio que alegra a cidade. Diante da luta, o Senhor não desampara o seu povo. Note bem, pastor, que cidade é essa? É Jerusalém, como o santuário dos tabernáculos do Altíssimo. O profeta aqui faz alusão a uma bela presença em tempos de crise. E é interessante, irmãos, quando nós começamos a estudar o texto continua dizendo o seguinte: olha o verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Deus habita no meio do seu povo. Deus não desampara o seu povo. Deus se revela ao seu povo como um Deus de
proteção, de provisão. Deus não abandona os seus. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Diante da ameaça natural, há um Deus. Diante da ameaça física, material, há um Deus que está no meio, que ajudará, que providenciará. Irmãos, o que é que esse texto quer nos dizer nessa segunda estrofe? Ele nos conclama a que eu não possa ficar abalado diante das circunstâncias. Deus está no meio, Deus que alegra, Deus não permite que o meu coração fique abalado. É nos momentos mais difíceis que nós entendemos isso. Deus está aqui. É na hora de dormir, de deitar, dizer: Deus me ajuda, me responde, cura. Vem, Senhor Deus, que Deus traz respostas às nossas vidas. Ele nos ajuda. Que privilégio, irmãos. Deus está no meio do seu povo, aleluia. Eu estou aqui para dizer isso ao teu coração hoje à noite. A expressão usada aqui de que Deus está como uma corrente que alegra a cidade, pode ser aplicada ao Israel espiritual. Deus está com você. Eu não sei se há uma ameaça no teu coração de provisão. Eu não sei, eu não conheço a sua intimidade, ou da grande maioria aqui. Quem sabe é provisão. Quem sabe a tua maior necessidade hoje à noite, você chegou aqui: Deus, tu sabes o quanto que eu preciso de provisão. Eu quero lhe dizer nesta noite que há um rio que continua a jorrar, a ser derramado sobre a tua vida, e que jamais te abandonará, aleluia, jamais. Ele está no meio da cidade. Você já viu uma cidade ribeirinha? Tem vida. Eu pessoalmente gosto muito de quando os pescadores chegam ali com o barco. Eu gosto muito. Eu pareço até um pescador profissional. Não entendo muito não, meu irmão, mas eu gosto de olhar lá. Eu vejo vida. Muitos serão alimentados ali. A provisão vai chegar na casa. Alegria. É assim que Deus faz. É assim que Ele se revela. Lembrem-se, o contexto aqui é de guerra, escassez. Mas sabe o que Deus quer dizer para a gente? Disse ao povo aqui: eu estou como esse rio no meio da cidade ali. Eu estou com provisão. Eu não abandono. Lembrem-se do que está escrito no verso 5. Eu estou no meio de vocês. Às vezes olhamos para um lado, lembra do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Culturalmente, as pessoas adoravam a outros deuses nos montes, porque eles falavam assim: quem sabe no monte eu fico mais próximo de Deus. E poeticamente o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. Vem dos montes a provisão? Não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós procuramos provisão em outros lugares. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. Eu estou aqui para dizer o que o salmista disse ao povo de Israel: há um rio que passa no meio. Eu estou no meio. Glória a Deus por isso. Eu estou com vocês. E diz a palavra: eu irei ajudar vocês. Coisa maravilhosa, irmãos. Você pode falar com Deus. Quem sabe você tem corrido de um lado para o outro, perreado, angustiado. Quem sabe como provedor da sua casa. Olha aqui para mim, querido. O Deus que disse: eu estou no meio de vocês e vou ajudar vocês, é o Deus que está aqui nesta noite, edificando as nossas vidas através desta palavra, aleluia. A resposta para a escassez é a provisão. Deus está no meio do seu povo. Mas há uma terceira e última verdade neste hino maravilhoso, cantado pelos sopranos aqui no templo. Encontra-se, irmãos, do verso 8 ao verso 11. Se você quiser estudar em casa, eu quero caminhar com vocês do verso 6 ao verso 7. Há uma ideia profunda aqui. Porque se você prestar atenção, ele volta a afirmar o eclipse das nações. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. Mas olha a promessa do verso 7, que eu quero que você leia comigo bem forte:
O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. A resposta para a escassez é a presença de Deus. Irmãos, vocês percebem a beleza desse canto? É como se Deus quisesse olhar para a gente, assim como Ele olha para a gente através da palavra e ministra para a gente dizendo o seguinte: olha, você está abalado, está angustiado, Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, isso basta. É fácil, irmãos? Não. Permitam-me, coração do pai às vezes fica machucado ali, da mãe. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu estou com vocês, eu sou refúgio, eu não abandono. Eu estou presente, eu estou ouvindo as orações de vocês. Eu estava estudando a palavra, irmãos, permitam-me. A expressão hebraica aqui, Deus conosco, é a expressão Imanu, que significa Deus conosco, de onde vem o próprio título que foi dado a Jesus lá no Novo Testamento. Immanuel, Immanuel ou Emanuel, Deus conosco. E eu fiquei pensando sobre isso, se a raiz é desta ideia de que Deus está conosco. Deus é tão maravilhoso que Ele enviou Jesus para estar conosco, para curar o leproso, para abençoar a mulher adúltera, para perdoá-la. Deus esteve conosco, Deus é o Deus conosco, Deus presente, e Ele disse antes de partir: eis que estarei convosco todos os dias. Note bem, mesmo e mediante as adversidades, dificuldades, não esqueça, Deus está contigo, com a tua família. Creia nisso em nome de Jesus. Deus está conosco, aleluia. Isso não é palavra de efeito, meu irmão, isso é promessa. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluia. E aí nós entramos na última estrofe, depois de afirmar isso, que é do verso 8 ao verso 11, que é uma terceira ameaça, que é a ameaça da guerra. E diante da ameaça da guerra, dos inimigos, o texto diz: há um Deus que é poderoso, o poder é de Deus. Olhem comigo, irmãos, o versículo 8 a 10, leiamos, observem. Vinde, vamos ler juntos? Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Você pode dizer amém para essa palavra? Irmãos, vivemos num mundo de guerras, de toda ordem, guerra moral, guerra política, guerra social que está aí presente, assolando e destruindo e dividindo muitas pessoas. Há inimigos que se levantam. Mas sabe o que é que os sopranos convidam a igreja de Jerusalém a cantar? Olha, contemplem as obras do Senhor Deus, Ele que põe termo à guerra até os confins do mundo. Há uma ideia aqui da singularidade do poder de Deus. E Ele vai dizer: diante disso, seguem a alma, saibam disso, existe um Deus. O salmista exorta o povo a olhar para Deus, mesmo em mediante as turbulentes emoções de suas almas. Ele diz: olhem para Deus, aquietai-vos. Eu quero dizer hoje à noite: aquiete-se, saiba, você tem um Deus que é poderoso, que sabe de todas as coisas, que põe fim à guerra. Recorra a Deus, meu irmão, nesta noite. Ore, busque ao Senhor Deus, se humilhe, e a resposta certa dos lábios vem do Senhor, aleluia. A última estrofe fala sobre guerra, mas nos diz: olha, há alguém que é maior do que a guerra. É interessante que um dos atributos de Deus é que Deus, Ele é poderoso. Se você estudar os atributos de Deus, você vai perceber que um dos atributos, o ser de Deus, é que Ele é poderoso. E quando você pega, por exemplo, irmãos, ali a quarta resposta do breve catecismo de Westminster, está escrito ali: Deus é um espírito em si e por si mesmo infinito em seu ser. Ele é glorioso, Ele é perfeito, Ele é todo suficiente, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é incompreensível, Ele é onipresente. Ele vai dizer: Ele é todo poderoso, onisciente,
sapientíssimo, ou seja, sábio. Deus é justíssimo, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, Deus é longânimo. E ele termina a sua resposta dizendo: Ele é pleno de verdade. É esse Deus que o povo é conclamado a enxergar, é esse Deus que nós somos conclamados nesta noite a enxergarmos. Aquiete-se e saiba que há um Deus que é poderoso. Aquiete-se e saiba que Deus, o Todo-Poderoso, está com os seus olhos fitos em você. Aquiete-se, querido, em nome do Senhor, aleluia. Aquieta o teu coração. Confesso para os irmãos que esses 2 últimos dias meu coração estava em turbilhão. E Deus me levou ao verso 10 aqui do Salmo 46. Aquiete-se. Sabe por que eu devo me aquietar e você? Porque nós não conseguimos acrescentar nada com a nossa inquietude. Você já passou por uma situação que você ficou tão inquieto que lhe deu ansiedade assim, ficou inquieto, meu Deus. Quem sabe você está assim hoje à noite aqui. Aquiete-se. Sabe por quê? Porque Deus é o poderoso que põe termo à guerra. Deus é o Todo-Poderoso que conhece as tuas guerras. Deus é o Todo-Poderoso que te formou. Deus é o Todo-Poderoso que tem sustentado a tua vida. Deus é o Todo-Poderoso que antes de você nascer, os teus dias foram contados e determinados por Ele. Por isso que o salmista diz: aquiete-se. E não apenas aquiete-se, saiba que Ele é Deus, aleluia. Que Deus é esse, pastor? Suficiente, eterno, imutável, onipresente, todo-poderoso, sábio, justo, misericordioso, cheio de graça, longânimo e pleno de verdade. Se você pega o credo apostólico, olha como o credo apostólico começa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos repetir isso, irmãos? Creio em Deus Pai. Dá para falar mais forte, irmão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso não pode ser uma palavra de efeito. Eu preciso crer. Por isso que o cântico termina como está escrito no versículo 11, que eu lhe convido a se colocar em pé, a que você possa ler comigo, para a gente fechar esta palavra hoje à noite. Na conclusão deste canto, ele reitera o que já havia dito, ou seja, que Deus tem mais que suficiente, tanto de armas quanto de poder, para preservar e para defender, presta atenção, a igreja que Ele mesmo adotou. Por isso que ele termina dizendo, toda igreja: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que é que tem ameaçado a tua vida? O que tem trazido inquietude à tua alma? Família, trabalho, a saúde que é precária no teu lar. Eu sei o que tem inquietado o meu coração. Esses 2 últimos dias de inquietude, de buscar a Deus, de recorrer a Deus, de orar, de passar a madrugada ali orando com Késia. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos: Deus, nós não somos nada, nós somos fracos, finitos, limitados. O que é que ameaça o teu coração hoje à noite? É um filho, uma filha, é o marido, a esposa? O que é que traz ameaça ao teu coração? O teu trabalho? É a realidade religiosa? Deus está aqui nesse lugar, querido, creia nisso em nome de Jesus. E sabe o que Ele diz? Aquiete-se, porque o Senhor está conosco, Ele é o nosso refúgio, aleluia. Eu quero convidar o grupo louvor a voltar aqui à frente. Nós iremos cantar ao Senhor nesse mesmo espírito de adoração. Iremos louvar ao Senhor. Eu queria que repetíssemos a última canção: não há outro como o nosso Deus. Eu queria que você estivesse adorando a Deus e meditando na palavra que você acabou de ouvir nesta noite. O que ameaçava o povo de Israel foi respondido, segundo a vontade do próprio Deus. Eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, eu não irei abandonar vocês. Aquiete-se.
Quem sabe você entrou aqui dizendo: Deus, mais um domingo, mais um culto, mas só eu e Deus sabemos o que me espera na segunda-feira ou depois do culto. Por saber, Ele te trouxe aqui a esse lugar. Glória a Deus por isso. E você vai adorar ao Senhor. Esse Salmo 46 era para ser cantado no templo. Adora ao Senhor, querido. Mas pastor, ainda não foi resolvido. Adore ao Senhor. Mas pastor, algumas ameaças se apresentam à minha frente. Adore ao Senhor Deus. Reafirme: não há outro como o nosso Deus. Ele é refúgio, Ele é fortaleza no dia da angústia. Quem sabe o dia da angústia é o dia de hoje para o teu coração. Ele é socorro, Ele é fortaleza. Adora ao Senhor, querido.
sua cabeça. As 3 ameaças para o povo de Israel foram respondidas. A ameaça natural, Deus disse: eu estou no controle. A ameaça da provisão, Ele diz: eu estou no meio de vocês. E a ameaça da guerra: eu que ponho um fim, eu que coloco os termos, eu que estou reinando sobre tudo e sobre todos. Aquietem-se. Quem sabe as suas ameaças são outras. Ameaça no campo da saúde, enfermidade, que tem assolado, que tem entristecido. Quero lhe dizer nesta noite: Deus está no meio do seu povo. Ele habita em nós. Quem sabe a ameaça da provisão, porta que está fechada, que não se abre. Quero lhe dizer: Deus que tem o controle de todas as coisas. Quem sabe a ameaça familiar, as crises familiares que você tem enfrentado. Recorra ao Senhor e saibam: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó. Lembrem-se da história de Jacó. O Deus de Jacó, que mudou sua vida, que conduziu sua vida, que restaurou. O Deus de Jacó está conosco, aleluia. Coloque-se diante de Deus. Entenda que o canto do Salmo 46 é uma conclamação para que confiemos no Senhor. Confiemos. Deus é o nosso refúgio, aleluia. Um lugar para se refugiar, irmãos, é um lugar que nós podemos descansar. E nesta noite a palavra nos convida a isso. Descansa a tua alma, descansa a tua mente no Senhor. Eu quero orar por você, pela sua família, por aqueles que necessitam nesta noite, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tua palavra. Salmo belíssimo, Senhor. Que palavra edificante. O salmo é uma palavra edificante, que renova o nosso coração, que vem de encontro às nossas necessidades, aquilo que ameaça as nossas vidas. O Senhor sabe quanto que somos frágeis. A adversidade, a ameaça revela a nossa fragilidade. E por esta razão, o Senhor, conhecendo o seu povo, o Senhor se revela aqui de maneira maravilhosa, dizendo: eu estou com vocês. Mesmo diante da desordem natural, eu que criei todas as coisas. Mesmo diante da escassez, o Senhor está no meio do seu povo. Ele é o nosso provedor, aleluia. E ó Deus, quantas pessoas que estão aqui hoje à noite, quem sabe, como dizíamos, um problema na área de saúde. Deus, Tu és o Deus de toda cura, Senhor Deus. Tu podes. As pessoas enfermas, nós temos orado aqui na igreja, quantas pessoas enfermas, Tu podes, ó Deus. Não há enfermidade que resista à Tua ordem, ao Teu poder, ó Deus. Quem sabe pessoas que precisam de portas abertas, da provisão, do trabalho, Deus. É o Senhor que veste os lírios do campo, é o Senhor que alimenta os pássaros. Ó Deus, Tu podes, ó Deus, trazer respostas alvissareiras ao Teu povo. Faz isso, Deus, para que tudo redunde em glória ao Teu nome, Senhor Deus. Quem sabe pessoas que entraram aqui com suas famílias ameaçadas. Eu quero clamar ao Senhor Deus nesta noite. Deus, vem reatar relacionamentos, Pai. Religar casamentos, reconduzir corações de pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Tu podes, porque Tu tens poder, ó Deus, e não há nada que possa resistir à Tua ordem, ao Teu poder.
Eu quero orar por isso, Deus. Quem sabe isso é uma ameaça na vida de algumas pessoas aqui neste lugar, ó Pai. Eu oro por eles, eu clamo e peço, ó Deus, que saiamos daqui com a certeza que podemos nos refugiar em Ti, Senhor Deus. Deus é o nosso refúgio. Nós Te oramos, Pai, nós Te agradecemos na certeza, Pai, que o Senhor trará respostas segundo a Tua boa, maravilhosa vontade. Oramos e já Te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor.